Nossa conversa hoje é com Eveline Teixeira Batistella. Eveline é jornalista, já trabalhou inclusive aqui na TV Universidade. Ela se graduou em Comunicação Social pela Federal de Juiz de Fora. Agora é professora doutora em Estudos de Cultura Contemporânea, feito aqui na UFMT. Doutorado não, está fazendo. Eu estou fazendo doutorado. Está fazendo doutorado. E é professora de Comunicação Social da Unimato, Universidade do Estado de Mato Grosso. Atualmente ela está no campus de Tangará da Serra. E ela fez uma pesquisa que se transformou em um livro, que está aqui do nosso lado. E o tema da nossa conversa de hoje é essa pesquisa que tem como o seguinte título: Animais e Fronteiras, um estudo sobre as relações entre animais humanos e não humanos. Animais humanos é para lembrar ao homem que ele não deixa de ser um animal também, um bicho também. Exatamente. E, aliás, em algumas ocasiões, um bicho bem selvagem. Mas vamos falar então o livro. Por que uma jornalista foi mexer com um tema que algumas pessoas achariam que era da área da biologia, da veterinária? Por que esse tema? Esse foi o primeiro desafio, né? Eu sempre gostei muito dessa área e eu sempre fui muito interessada pelas questões que envolviam os animais não humanos. E aí, quando eu decidi enveredar pela carreira acadêmica, eu já tinha um projeto pronto sobre água. Eu achava que isso nunca poderia virar um tema de pesquisa na minha área, né? Ciências sociais. E aí, o meu orientador da época, ele falou assim: você gosta disso? É o assunto que te interessa? Tenta, uma hora você vai conseguir passar num seletivo. E aí eu fiz o projeto, que resultou nessa pesquisa, e aí eu consegui passar, encontrei uma orientadora no mestrado, que é a professora Juliana Bonizio, aqui da UFMT, que também se interessa pelo tema. E aí foi um caminho que a gente foi percorrendo, né? Isso então reflete o mestrado? Reflete o mestrado. Mas está trabalhando com isso no doutorado? Sim, sim. Agora no doutorado a gente está trabalhando com a relação entre os animais humanos e não humanos no turismo do Pantanal. Teve um ponto assim central em que surgiu interesse, que você viu alguma coisa e falou: isso aí poderia trabalhar numa pesquisa? Que acontecimento, que bicho te mordeu para você mexer com esse tema? O ponto de partida foi um episódio que aconteceu lá no começo da década, que foi aquele Yorkshire, aquele cachorrinho que uma enfermeira espancou até a morte. E esse caso provocou uma comoção muito grande, porque vizinhos da enfermeira, eles filmaram a enfermeira espancando o cachorro. Isso caiu nas redes sociais e gerou uma comoção tão grande que as pessoas foram para a rua, foram manifestações com centenas de milhares de pessoas em São Paulo, em vários estados do Brasil, aqui em Cuiabá, pedindo o quê? A mudança, que as penas pelos crimes contra os animais fosse mais severa. E aí, a partir daí, eu imaginei que dentro das ciências sociais, pensar assim: será que está mudando? Será que a nossa sociedade está olhando os animais com mais respeito? E aí, esse foi o ponto de partida da pesquisa. Mas aí você ampliou, você citou o cão, um bicho urbano, mas aí você começou a trabalhar também com animais silvestres. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: eu comecei a fazer a pesquisa aqui em Cuiabá. A nossa metodologia, eu saía pela cidade para ver como as pessoas se relacionavam com os animais. E conforme eu fui andando por Cuiabá, eu comecei a encontrar animais que eu não imaginava. Eles entraram na pesquisa, na verdade. Porque aí eu encontrei tuiuiu na área urbana, eu encontrei jacaré, agora tem muitos vídeos de tamanduá, lobinho, tem ocorrência de lobo-guará em algumas áreas, lagartos, jiboia, então são tucano. Capivara, que é um dos mais comuns. Né? As araras estão tomando conta da cidade, né? E aí eles acabaram cavando o espaço deles na pesquisa, né? Só que aí você não fez um trabalho da área de zoologia, o seu enfoque foi sociológico, vamos dizer assim, da área de ciências sociais. Que tipo de situação você descreve aí dessa relação homem-bicho? Olha, o que a gente notou, né, principalmente, assim, o que a gente queria era fazer um trabalho onde a gente falasse sobre o humano, mas também tentasse, né, dentro da medida dessa diferença de comunicação que a gente tem, que os animais também tivessem voz dentro do trabalho. E o que eu achei assim de mais interessante é que esses animais, eles têm agência. Né? Na nossa sociedade, a gente costuma achar que o animal não interfere no destino dele, que o animal não tem voz e que o animal seria uma máquina ou uma coisa sem
que o mundo correria sem a influência deles. E aí eu comecei a perceber que não, que na verdade muitas vezes os animais, ao estabelecerem pontes conosco, eles conseguem mudar muitas coisas. Quando um animal grita por socorro, quando aquele Yorkshire gritou por socorro e conseguiu a atenção daquelas pessoas, né, ele mudou. A situação dele não, mas é de milhares de animais, porque foi um movimento de maus tratos. A gente vê casos, esses animais silvestres, quando eles começam a aparecer na cidade, e aí eu, por exemplo, estabeleço essa relação com eles, eu começo junto com eles a me articular para pedir que eles tenham mais direitos, que eles tenham mais respeito, né? Porque eles estão aqui e estão em sofrimento, porque não é o habitat correto deles, e é preciso pensar sobre isso, né? E aí a grande questão que ficou foi essa. Quando um ser humano tem afeto por um animal, ele se interessa por um animal, necessariamente ele melhora a vida desse animal. Então é uma união entre humano e não humano que consegue estabelecer melhores condições. Nos casos que você verificou, você encontrou uma convivência harmoniosa, tensa, violenta? Na maioria dos casos é uma coisa que a gente pode até usar para o turismo, ou é uma coisa que causa horror, esse relacionamento desse bicho na cidade? Olha, eu vou te falar... Não o doméstico, é claro, mas o silvestre. Eu acho que eu encontrei muito mais cenas, né, assustadoras em relação aos animais de rua, que aí sim, né, você usou a expressão terror, e é verdade, assim, os animais que não têm dono, os gatos, os cães, eles são muito vulneráveis, eles sofrem muito. O livro tem um capítulo tratando sobre isso, né, sobre a ideia, por exemplo, de exterminar gatos só porque eles estão nas ruas, são abandonados. E o que eu vi, assim, é que não existe uma miríade de sentimentos e de ações. Então, da mesma maneira que a gente vê muitas pessoas se achando no direito de espancar um gato, por exemplo, né, que está no campus aqui, ou de envenenar um cachorro, de maltratar um animal, tem grupos que são os grupos que fazem a diferença na vida desses animais, que são os protetores. Eu não lembro qual cidade foi isso, né? Acho que foi em São Paulo, querem exterminar capivaras que estão em excesso. Pois é, que é uma situação que não leva em conta o interesse que o animal tem de viver. Né? Ele não é uma máquina. Da mesma maneira que nós queremos viver, eles também querem. É preciso achar um ponto de contato. E tem cidade que queria também exterminar um pouco de pássaros, porque eles fazem tem várias, sujeira. Né, propostas de exterminar pombos, capivaras, o javali. Mas todos esses projetos, né, eles não levam em conta o próprio interesse do animal à vida. E aí, na cidade aqui em Cuiabá, né, com os animais silvestres, eu notei isso, que as pessoas se fascinam. Ai, que maravilha, tira foto com tucano, e aí filma o tamanduá, filma o jacaré, e não se dão conta que aqueles animais estão numa situação de sofrimento, de vulnerabilidade, estão sem habitat. Então, ainda tem um pouco de falta de consciência. Falta aprender nessa convivência. Recentemente, um senhor deixou o cachorro dele chegar perto de um jacaré na lagoa, numa dessas lagoas, aí o cachorro acabou morto. O jacaré, né, parece que ele jogou o jacaré algo, pular na água, e assim, felizmente não houve nenhum movimento contra o jacaré, porque o animal ali também está numa situação em que o que você vai fazer? Né? Para ele era uma presa. A gente precisa tentar viver harmoniosamente, mas isso precisa ser construído. Eu até gostaria de continuar um pouquinho, mas eu já estou tendo que encerrar, porque estamos no finalzinho da entrevista. O livro, então, vou falar do livro. Quem se interessar pelo tema, onde é que pode encontrar o livro? O livro tem no site da editora, né? É editoraapris.com.br, com 2 P's, editoraapris.com.br, mas ele também está disponível nos sites mais populares de livros. Tem no Amazon, na Americanas, no Submarino, na Cultura. É possível encontrar. Perfeito. Ele foi financiado como? Foi autofinanciado. Então fica aí o convite para quem se interessar pelo tema. Eveline, obrigado pela conversa. E eu agradeço muito, estou muito feliz de ter participado. Okay. Obrigada.